Olá, amados. Mais um vídeo para a sua reflexão. Peço que, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, ok? E acesse nossos outros vídeos. Essa é uma parábola muito conhecida, que na verdade não se sabe se é parábola ou algo real, é muito discutido, porque os títulos e subtítulos da Bíblia, você sabe que não consta na cópia da cópia, né? Os originais, entre aspas, não consta nos manuscritos mais antigos. Foi algo que o tradutor que fez a versão colocou para facilitar, e ele entendeu que é uma parábola, e colocou, mas o texto não diz que é uma parábola. E Jesus sempre contava parábolas. Quando ele contava, ele sempre queria ilustrar o reino de Deus. Ele mostrava, apontava para o reino de Deus, para as coisas espirituais. Ele pegava uma história, uma parábola, e depois explicava o significado. O reino de Deus é semelhante a isto, é semelhante à semente. A semente é a palavra de Deus, o semeador são as pessoas, etc. Sempre procurava mostrar algo conhecido das pessoas para explicar, esclarecer, explicar, ensinar verdades espirituais, coisas que realmente existem no mundo espiritual. Eu não creio que ele contou uma mera historinha para as pessoas dormirem. Negativo. Essa história, essa parábola, fato real ou não, que muitos a classificam como parábola, é para ilustrar o inferno, local mesmo que provisório, mas um local de castigo, de sofrimento eterno, um lugar horrível. E muitos cristãos já não creem mais na doutrina do inferno, da realidade do inferno. Mas esta parábola, ou história real, como você preferir, ela ilustra coisas espirituais, descreve, eu creio que é uma descrição de como é o inferno, um pouquinho de como é o inferno. Ele contou essa parábola, essa história, não foi à toa. Vamos analisá-la aqui. A parábola do rico e Lázaro. Vemos dois contrastes aqui. O mundo que nós vivemos hoje é de contraste, sempre foi. Uns ricos, muito ricos, outros pobres, paupérrimos, uns muito instruídos, outros analfabetos, pessoas muito boas de coração, outras perversas, muitos salvos, muitos perdidos. Sempre temos o contraste, correto? Na nossa vida, no nosso cotidiano. E vemos aqui o rico, alguém muito rico, e Lázaro muito pobre. Vamos ver aqui. Versículo Lucas 16, do 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ou seja, o inferno provisório, ou Sheol no hebraico, que é a palavra para o inferno, Hades o grego e Sheol do hebraico, ele ergueu os olhos estando em tormentos e viu de longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora que é consolado e tu atormentado. E além disso,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Vamos analisar aos poucos aqui essa história aqui, que muitos entendem como uma parábola. Independente de ser parábola ou não, quando ele contava, como eu já disse, as parábolas têm profundo significado espiritual. Ele quer passar algo real, que existe, e algo espiritual. Ele nunca contou historinha à toa, sempre para ilustrar o reino de Deus, arrependimento, o reino de Deus, falando sobre Satanás, falando sobre o reino das trevas, falando sobre o inferno. E mais uma vez aqui, Jesus ilustrando a triste realidade do Hades, do inferno. Aqui fala do homem rico, vestido de púrpura, linho finíssimo, um homem muito rico, vivia os dias, uma vida regalada esplendidamente, ou seja, ele não se preocupava com o dia da manhã, comia, bebia, casava, pulava, dançava, né? Podemos conjecturar, e tinha uma vida regada, uma vida dissoluta, uma vida que não se preocupava com nada, assim como muitos hoje, que não se preocupam com a salvação, com a vida eterna, para onde vai após a morte. Você vai para o céu ou para o Hades. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Alguém carente, né? E desejava comer da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Era uma pessoa que passava necessidade e o rico nem se dava conta disso. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Um fato interessante é que ele cita que o mendigo, Lázaro, né, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, os anjos trouxeram o espírito dele e levaram para um lugar de alento, de conforto. Um lugar separado do inferno, do Hades, mas de conforto. E morreu também o rico e foi sepultado. Mas aqui não diz que nenhum espírito maligno levou o rico. Aqui há uma omissão. Cristo não mencionou como esse rico foi conduzido. O espírito dele foi parar no Hades, porque ele foi parar no Hades. Naquele filme o Ghost, você vê que os espíritos malignos pegam, né, aquele malfeitor, aquele ladrão e conduz ele à força, né? Bom, mas aí já uma ilustração, o filme ilustra dessa forma, né? Mas subtende-se, né, que o espírito maligno vem buscar a pessoa. Se é dele, ele vem buscar, isso é óbvio, uma dedução óbvia. Quando após a morte, o espírito maligno conduz até o Hades, o Sheol. Vamos dar sequência. Aqui já no Hades. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. O interessante é que tanto Abraão como Lázaro, como o rico, Lázaro e Abraão estavam em plena consciência, seus sentidos funcionando perfeitamente, emoções, sentimentos, lembrança dos parentes, das lembranças que tinha aqui na terra, das oportunidades perdidas. Nós vamos analisar com calma mais adiante. E Hades ergueu os olhos, ou seja, ele provavelmente estava abaixado, num lugar de humilhação. Ele ergueu os olhos estando em tormentos. Fala no plural, tormentos, é sofrimento, podemos conjecturar pancada, facada, podemos conjecturar uma série de coisas que a Bíblia não menciona, mas tormentos no plural, tortura, sofrimento, dor, angústia.
Estava padecendo mesmo lá. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, ele viu. Então os olhos estavam funcionando, a visão estava funcionando. E os olhos nos dá a ideia de um corpo corruptível, deplorável que a pessoa tem. É uma reprodução deplorável, ruim desta terra. Um corpo deplorável que a pessoa adquire quando está no inferno. Porém, espiritualmente falando, é um espírito, mas tem um corpo lá, um corpo corruptível, um corpo deplorável. É uma reprodução dessa vida aqui na terra. Assim como o céu tem um corpo incorruptível, glorificado. Lá tem ruas de ouro, tem um rio que corre do trono de Deus, tem anjos, tem portas. É uma reprodução muito infinitamente melhor do que esse mundo. Assim também, no inferno, uma reprodução infinitivamente pior deste mundo. É uma cópia, uma xerox, só que muito, 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 muito pior em relação a este mundo físico em que nós vivemos. Então ele viu, estava funcionando no sentido dele, a visão, os olhos dele, tem uns olhos que ele viu. Lázaro, Abraão e Lázaro, ele conseguiu reconhecer, a mente estava funcionando, os olhos estavam funcionando. Versículo 24. E clamando, disse, ou seja, ele falou, tem boca, as cordas vocais funcionando. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então ele fala em língua. Se tem língua, tem um corpo deplorável, como eu já disse. Mas é uma reprodução muitíssimo ruim deste mundo. Um corpo para ser atormentado dia e noite, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Então, a língua, fala que refresca a língua, porque eu estou atormentado dessa chama. E muitos que já dizem que Cristo levou até o Hades, que teve um arrebatamento dessa experiência, fala que queima por fora e por dentro. E muito provável essas chamas queimavam a pessoa por dentro também, porque se vem um fogo, eu fecho a boca, eu me escondo. E o fogo não queima. Mas a língua dá a ideia que o fogo vem de dentro para fora, uma conjectura, uma hipótese para ele pedir para molhar com o dedo para refrescar a língua, porque estava atormentado em chamas. Em outras passagens Jesus fala, onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Então aqui a gente vê aqui chamas, fogo, sofrimento, dor, agonia. É indescritível que esse homem estava passando no Hades. E aqui no versículo 25. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente o mais. E agora ele é consolado. Ou seja, estava num lugar de bonança, um lugar de consolo, de conforto. E tu atormentado. Mais uma vez dá ênfase, atormentado, torturado, sofrendo. Ali podemos conjecturar vários tipos de sofrimento ali naquele fogo, nas chamas, né? Que com certeza é muito pior do que o fogo deste mundo. Só que é um fogo no sentido espiritual. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então tem um abismo, uma separação entre o Hades, naquela época, e onde Abraão e Lázaro estavam. E esse abismo, muito provável, é um local específico, seria o Tártaro, provavelmente onde os espíritos estão presos. Lá em Judas, se eu não me engano, o Pedro fala que alguns espíritos jazem em cadeias, jazem presos. Pesquise sobre isso. Então, provavelmente é um local específico para também ser atormentado esses espíritos. Ou
uma outra subdivisão do Hades, um outro estágio do Hades. Vamos dar sequência. 27. Rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Lembrou do pai dele, ó, a lembrança. Todos os sentidos funcionando. Ali ele vai lembrar dos pais, lembrar dos parentes, da mãe, do sobrinho, do tio, das pessoas que a pessoa congregava, das oportunidades perdidas, do evangelho, das pregações, dos pecados. Tudo vai vir à tona quando a pessoa está nesse local de tormento. Versículo 29. Pois tenho 5 irmãos que que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele lembrou dos 5 irmãos dele, lembrou da salvação dos irmãos dele, lembrou que a palavra deveria ser pregada, tem que ser pregada para os irmãos dele não seguirem o mesmo caminho dele, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele lembrou dos irmãos dele, com certeza lembrou que se a palavra fosse pregada, se ele tivesse aceitado a palavra, Moisés, os escritos de Moisés e os profetas, ele não estaria naquele lugar. Então ele queria que os escritos, de Moisés e dos profetas, o Antigo Testamento, fosse pregado para os irmãos dele. Lembrou da salvação dos irmãos dele. Ele tinha as mesmas lembranças que tinha na terra. E versículo 29, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, ou seja, os escritos, de Moisés e os profetas, a Torá, o Nebim, Ketuvim, a Tanaka, Tanak, a tríplice divisão do Antigo Testamento, Moisés, os profetas, os escritos. Versículo 30, e disse, não Abraão meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, ou seja, ele lembrou do arrependimento que ele não teve. E Jesus sempre disse que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus sempre falou em arrependimento, como arrependimento para um dos primeiros passos para se obter a salvação, renúncia do pecado, se arrepender, deixar de lado o pecado, abandonar o mundo e se apegar a Deus e a sua palavra. Então, o arrependimento é essencial no processo de conversão e de justificação. É necessário ter o arrependimento para o perdão dos pecados e, por consequência, a justificação, a salvação e, por fim, a glorificação. No versículo 31. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, ou seja, os escritos de Moisés e os profetas, aqui é uma metonímia, um sinedo, que é uma figura de linguagem, trocar uma coisa pela outra. Os escritos de Moisés e os profetas tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, todos estavam mortos, mas Abraão, o mendigo Lázaro, estava num lugar de bonança, num lugar tranquilo, calmo, de conforto, de paz, mas o rico em tormentos. Então ele usa este argumento, esta parábola, essa história para ilustrar a realidade, a dura e difícil realidade do Hades, o inferno, mesmo que provisório, um lugar de sofrimento, de dor, de tormento, de angústia, de plena consciência do pecado, dos erros, das lembranças que tinha na terra. Ali, todos os sentidos ali funcionando, chamas queimando, a lembrança dos irmãos, da família, das oportunidades perdidas, do evangelho que naquela época o evangelho não estava deles, seria o Antigo Testamento, das vezes que ele teve a oportunidade de ser salvo, de cumprir a lei, de crer no Messias prometido, de fazer a vontade do Eterno, de praticar o bem, as boas obras, que é louvável a Deus, mas desperdiçou as oportunidades e praticou o que era contrário à lei do Antigo Testamento, contrário à lei do Eterno, e padeceu e sofreu aí, teve o seu castigo
Muitos aí que não acreditam no inferno dizem que é uma mera parábola. Mas se for uma parábola, para que Jesus contou essa parábola, essa história? Sempre, como eu já disse no início, ele contava uma parábola para ilustrar, para mostrar as verdades eternas, espirituais, para mostrar a realidade do céu, da glória, dos anjos, a realidade da palavra sendo pregada, a realidade de Satanás, dos demônios, a condição espiritual das pessoas, o arrependimento que é requerido. Jesus sempre se referia, se reportava em suas parábolas à palavra de Deus, a Deus, ao reino de Deus, a intimidade com Deus, a palavra sendo pregada. Enfim, ele sempre ilustrava através desse mundo, pegava esse mundo físico, as coisas físicas e conhecidas deste mundo, para mostrar as realidades espirituais. Quando ele contou essa, que diz que é parábola, mas o texto não começa assim, o texto começa dizendo: ora, havia um rico que se vestia de púrpura, vinho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Ora, havia um homem, mas ele não cita que é uma parábola. Muitos dizem que é uma parábola, mesmo que seja, não importa, mas ilustra verdades espirituais, o inferno, a realidade do inferno. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o inferno? Que você se lembrou do inferno? Que você meditou sobre a doutrina extremamente bíblica que é a do inferno? Inferno e sepultura não são a mesma coisa. Medite sobre isto, pesquise sobre isto, pregue sobre isto, divulgue sobre isto. O inferno é real, assim como o céu é real, assim como Deus é real, mas o inferno, Satanás e seus anjos também são reais. Mas por que tem esse castigo? Deus é tão bom e manda as pessoas para o Hades? Porque o Hades é um local da ira divina contra o pecado. Por que tem que ser eterno? Muito provável porque o Deus, quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos e morremos em nossas iniquidades, nossos pecados, nós pecamos contra um Deus eterno, um Deus santo, justo, bom, que requer a santidade das pessoas, dos seus filhos. E quando pecamos e morremos de nossos pecados sem a justificação, sem um perdão dos nossos pecados, quando vivemos distantes de Deus, vamos para esse local ruim, de tormento, e o castigo é eterno porque o pecado cometido contra Deus é contra um Deus eterno. Então o castigo tem que ser eterno. Porque você ofende, agride, ira diretamente a um Deus santo, a um Deus eterno, a um Deus que é santo. Abacuque 1,13 diz que ele é tão puro de olhos que ele não consegue olhar para o pecado. Então, o inferno é o local da ira divina. Ele é um Deus justo, bom, mas ele é um Deus justo que se ira contra o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele dá oportunidade em vida da pregação do Evangelho, como o Abraão disse, tem Moisés e os profetas, os escritos de Moisés e os profetas, que ouçam-nos, né? Assim hoje você e eu temos o Evangelho, a pregação do Evangelho, temos que dar crédito, ouvir a pregação do Evangelho. Amém? Então, se você gostou, divulgue, pregue sobre essa doutrina do inferno, medite sobre a doutrina do inferno, que é extremamente bíblica. Forte abraço, que Deus te abençoe muito. Amém.